Glória a Deus, aleluia. Venho aqui mais uma vez saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Que quem vos fala, sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Vamos meditar na palavra do Senhor, que se encontra no livro do profeta Isaías. Isaías 6, amém? Eu gosto muito dessa palavra, amados. E quando eu abri a minha Bíblia aqui hoje, após o clamor, o Senhor me deu esta palavra, amém? Diz assim: Isaías capítulo 6, versículo 1 em diante, que nos diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam acima dele, por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Glória a Deus. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim! Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar. E com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado e exaltado é o nome santo do Senhor, igreja. É muito lindo esta palavra, esta passagem do Senhor, amados, porque esta visão é a visão do chamamento do profeta Isaías, igreja do Senhor. Isaías estava ali, pensando na morte do rei Uzias, que era um seu grande amigo, e a quem ele recebia conselhos de Isaías. E então o Senhor apareceu ao profeta Isaías. Diz a palavra do Senhor que Isaías viu ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Oh, glória a Deus, aleluia. Você imagina isso, amado? Que apenas as abas das vestes do Senhor enche todo o templo da casa de Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. E o Senhor assentado sobre um alto e sublime, um trono maravilhoso. E este é o nosso Deus, igreja. É o Deus a quem nós servimos. Eu tenho orado, eu tenho pedido a Deus que eu também possa ter essas visões lindas dos altos céus, assim como Isaías teve. Você imagina, igreja do Senhor, a beleza da santidade do Senhor, e nós termos visões, termos sonhos com isso. Como é, igreja, que o nosso corpo, que a nossa mente, que nosso espírito não fica, igreja do Senhor. É muito lindo. E diz aqui, amados, que Isaías não viu apenas ao Senhor, mas ele viu os serafins. Os serafins, cada um tinham 6 asas. Com 2 ele cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, e com 2 eles voavam, igreja do Senhor. Então veja que essa espécie de anjos, serafins, eles não têm apenas um par de asas, mas eles têm 6 asas. E com apenas 2 é que eles vão à igreja do Senhor, porque a glória, a majestade, a santidade do Senhor, ela é tão forte, ela é tão suprema, tão poderosa, que nem mesmo os serafins têm autoridade, igreja do Senhor, nem mesmo os serafins têm autorização para poder ver e contemplar a face do Senhor. Eles cobrem o seu rosto com as suas asas, mas eles cobrem também os pés, igreja do Senhor, porque os pés, amados, têm que ser guardados quando entramos na casa de Deus e na presença do Senhor.
Sim, igreja do Senhor. Por isso que lá no Eclesiastes fala, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Igreja do Senhor, se até mesmo os serafins, que estão todo o tempo com o Senhor, a serviço de Deus, não se corrompem com as coisas desta vida, não estão preocupados com os afazeres desta vida como nós, se até eles têm que guardar o seu pé diante da presença de Deus, diante da casa de Deus, que dirá nós, amados, meros mortais. Muito mais nós temos que prestar honra, glória, majestade e ter temor no coração a este nosso Deus, respeitando e honrando ao nosso Deus por onde quer que nós formos, amados. Porque hoje em dia muitos querem entrar na casa do Senhor de qualquer maneira, não querem guardar o seu pé, não querem enterrar a sua face no meio dos joelhos orando ao nosso Deus, não querem colocar a boca no pó, não querem, Senhor, ter reverência na casa de Deus. Muitos na casa de Deus ficam brincando, conversando, com pensamento em outros lugares, até mesmo no celular, aleluia, vendo o resultado do jogo, vendo ali a mensagem que recebeu no WhatsApp, mensagens de Facebook, e não tem reverência com Deus, igreja do Senhor. Por isso que o Senhor Deus apareceu ao profeta Isaías dessa maneira, para que ele colocasse nas Escrituras e para que nós hoje soubéssemos qual é a maneira correta de se portar na presença do Senhor, aleluia. E os serafins, a igreja do Senhor, eles não estavam ali apenas batendo as asas sem fazer nada, não. Oh, glória a Deus, eles proclamavam a glória do nosso Deus. Diz a palavra do Senhor que eles clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, igreja do Senhor. Igreja, na palavra de Deus, quando uma palavra é repetida 3 vezes, é porque é para dar mais ênfase, é porque é para como se eles estivessem colocando essa palavra em negrito, em sublinhado, em letras garrafais, letras grandes, para que todos prestem atenção, para que todos vejam que realmente aquela palavra tem que ser observada, tem que ser proclamada, tem que ser ouvida. É por isso que os serafins clamavam 3 vezes: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, glória a Deus. E é este Senhor dos exércitos, igreja do Senhor, que está falando conosco nessa tarde, aleluia, glória a Deus. Ele diz: eu sou santo e eu vim buscar uma igreja santa. E quantos hoje, igreja do Senhor, não querem praticar a santidade? Não querem se santificar, não querem colocar a sua vida no altar, não querem mais jejuar, combater a carne, porque a nossa carne é má, igreja do Senhor, a nossa carne, ela tende para as coisas da carne. E eu falo para você, igreja do Senhor, que na luta entre a carne e o espírito, vence aquele que está mais alimentado. Então, se você quer se santificar, coloca a tua vida no altar do Senhor, começa a orar mais, a jejuar mais, igreja do Senhor, para que nós possamos vencer a carne e possamos nos santificar. Igreja do Senhor, a palavra santificar significa separar, igreja do Senhor. Ainda que nós estamos neste mundo, mas deste mundo nós não somos. E nós temos que, mesmo vivendo no meio de um povo de impuro lábio, como disse Isaías, um povo impuro e de impuros lábios, nós temos que ser separados e temos que viver em santidade. Temos que dar o exemplo, temos que dar bom testemunho, temos que viver na santificação e seguir a paz com todos, sem a qual ninguém, igreja do Senhor, ninguém verá o Senhor. Oh Deus Santo de Israel. E este Deus Santo, Ele pede sim, Ele clama sim que nós tenhamos santidade. Oh Santo Deus de Israel, louvado e exaltado o nome santo do Senhor. E eu digo mais, os serafins não falaram apenas que Ele era santo, mas eles disseram: Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Porque Ele é um Deus que Ele não tem apenas súditos, mas Ele tem um exército, 2 exércitos, 3 exércitos, todos os exércitos estão à disposição deste Deus para guerrear,
ao meu e ao seu favor, e a favor dele. Todo o exército do céu, e eu digo mais, o exército da terra, que somos nós, soldados, guerreiros e guerreiras de Cristo Jesus, que estamos aqui nesta terra, não em comodismo, mas trabalhando para o reino de Deus, orando e jejuando, vencendo as nossas batalhas de joelhos, aleluia, lutando contra, não a carne e o sangue, mas contra a potestade, contra os principados malignos que estão aí no mundo espiritual, tentando tragar as almas, tentando derrubar, aleluias, aqueles que estão na fé, tentando fazer com que você não consiga seguir até o fim, com que você não consiga ganhar almas para o reino de Deus, tentando fazer com que aquela pessoa que está nas drogas morra afundada nas drogas, afundada no próprio vômito, afundada na própria bebida, afundada na própria... Glória a Deus, aleluia, na própria overdose. Ô Santo Deus de Israel, o Satanás está aí pela terra, com os demônios, tentando fazer, igreja do Senhor, com que a prostituta morra na prostituição. Mas nós estamos aqui, igreja do Senhor, para batalhar, para ganhar almas, para este Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, um Deus que é eterno, um Deus que criou os céus e a terra. Se Ele falou, igreja do Senhor, Ele vai cumprir. Se Ele ordenou, igreja do Senhor, tudo vai acontecer conforme a palavra dEle, porque a palavra dEle vai, mas ela não volta vazia. Igreja do Senhor, ó Santo Deus de Israel, aleluia, Jesus. Oh, grande Deus, aleluia, igreja do Senhor. E então, amados e amadas do Senhor, nós, igreja, estamos aqui louvando e exaltando o nome santo do Senhor para a igreja, para nós possamos, assim como aqueles serafins, assim como Isaías, aleluia, louvado e exaltado o nome santo do Senhor, possamos fazer a obra do Senhor. Porque diz, igreja do Senhor, que quando Isaías contemplou aquela visão, ele disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia, igreja do Senhor. Oh, grande Deus. E então, amados e amadas do Senhor, o Senhor enviou um daqueles serafins. E ele foi até o altar, pegou uma brasa viva com uma tenaz e foi voando até Isaías. E com aquela brasa tocou a boca dele e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Amém, igreja do Senhor? Então, amados, muitas vezes nós nos julgamos indignos de fazer a obra do Senhor. Você pode dizer: como, irmã Tayla, como eu vou fazer a obra do Senhor? Como eu vou proclamar o Evangelho se eu estou dessa maneira? Mas o Senhor fala para mim e para você: reconheça o teu pecado, como Isaías reconheceu. E então o Senhor há de purificar do teu pecado, o Senhor há de purificar o teu pecado e perdoar o teu pecado. Aleluia. Oh, grandioso Deus e eterno Pai. Oh, santo Deus de Israel. Tu és santo, tu és grande, tu és bendito, Senhor. E então, igreja do Senhor, o Senhor vai nos preparar. O Senhor vai nos capacitar, como Ele capacitou a Isaías. E também como o Senhor perguntou, naquele momento, depois de Isaías haver sido purificado do seu pecado, quando Atenas, com a brasa viva, tocou os seus lábios, o Senhor lhe perguntou: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Igreja do Senhor, você pode perguntar: por que o Senhor disse quem há de ir por nós? Se ele tinha os exércitos do céu ao seu dispor. Mas, igreja do Senhor, esta honra não cabe aos exércitos do céu, aos exércitos de anjo. Cabe apenas a mim e a você. Aleluia. Proclamar o evangelho do Senhor, pregar as boas novas. Aleluias. Oh, Santo Deus, e mostrar ao povo de Deus aonde ele deve se consertar, aonde ele deve voltar, aonde ele deve voltar atrás, aonde caiu e se levantar, e voltar a praticar as primeiras obras, e voltar ao primeiro amor.
Aleluia, louvado seja Deus. Então que nós possamos, como Isaías dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque a seara é grande, igreja, mas poucos são os ceifeiros, poucos são os soldados para batalhar. Nós lemos aqui agora que o nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Então, se nós somos soldados, nós servimos a este Senhor, o general de guerra, que nunca perdeu, nem nunca vai perder uma batalha, nem na minha, nem na sua vida. Então, que nós possamos, como o profeta Isaías, nos colocar à disposição de Deus, reconhecer a santidade dele, reconhecer que somos pecadores e pedir para ele nos lavar, nos purificar do nosso pecado, porque naquele momento a brasa do altar foi até Isaías para purificá-lo do seu pecado. Mas eu falo uma coisa para você, isso ainda não foi suficiente para tirar o pecado da humanidade. O Senhor Deus e Pai ainda teve que fazer um algo que seria o derradeiro, o último e definitivo sacrifício, Igreja do Senhor, que foi enviar o seu único filho Jesus para morrer em nosso lugar. E Jesus veio, pregou as boas novas, pregou o evangelho, anunciou que o reino de Deus já era chegado, mas ao evangelizar, ao curar, ao expulsar os demônios, ao curar os enfermos, aleluia, ao realizar grandes milagres, como andar por sobre o mar, transformar a água em vinho, aleluia, louvado seja Deus, ordenar ao vento e ao mar que parassem, que lhe obedecessem. Muitos, igreja do Senhor, o invejaram e quiseram tirar a sua própria vida e fizeram planos, o intentaram matar. E Deus permitiu para que se cumprisse a Escritura. E o Senhor Jesus foi levado até aquele Gólgota, até aquela dura cruz, carregando aquela cruz pesada em seus ombros, tão pesada que a cruz caiu e o Simão Cireneu teve que buscar aquela cruz e carregar para Jesus. E pregaram as suas mãos e os seus pés naquela cruz. E ele apanhou, e ele foi zombado, e ele foi cuspido, aleluia, para minha e para a sua vitória, aleluia. Ele foi humilhado para que hoje eu e você fôssemos exaltados, aleluia. Ó Santo Deus de Israel, e ele derramou todo o seu sangue naquela cruz, e ele morreu. E quando ele morreu, ele foi até o inferno, tomando a chave da morte do inferno, para que hoje eu e você tivéssemos a vida eterna. E este sacrifício que ele fez, amados, foi o sacrifício derradeiro, definitivo, para nos lavar de todo o pecado e nos tirar da condenação eterna para a vida eterna. Amém? Glória a Deus, fiquem com esta palavra nesta hora. E você, amado e amada, que ainda não aceitou a Jesus, ou está desanimado na fé, ou abandonou, apostatou da fé, reconcilie-se agora, aceite a Jesus agora. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida, ou reconciliar contigo, Senhor Jesus. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.